quero saber da Simone como que é a alface, como que ela descobriu que a alface é lavável. Porque eu descobri que você não lavava alface. Me conta essa aí. Não, não é que eu não lavava. Eu sempre lavei. Até assim, quando eu vou, na época que a gente podia fazer encontros, reuniões, né? Que agora a gente não pode, mas eu sempre preferi lavar, porque vocês, mais do que ninguém, sabem que eu sou, assim, a sortuda da vez para achar bicho nas coisas, na comida, né? O Então, bigato. assim, O né? bigato. Então, os bigatos me amam, né? Mas eu sempre preferi lavar, porque assim, eu confio no que eu lavo, né? Então, mas eu não tinha esse hábito de deixar de molho. Eu não sei o que eu pensava, não consigo dizer para vocês o que eu pensava. Talvez vocês vão olhar e falar assim, meu Deus, mas como isso, né? Mas assim, para mim, como eu lavava e para mim eu sempre confiei na minha lavagem, né? Que eu lavava e depois que eu lavava eu já centrifugava e colocava para condicionar, porque eu sempre compro para lavar e lavo, eu compro numa grande quantidade e lavo para ficar a semana toda, que eu não tenho não tinha esse tempo, né? Não que eu tenha agora também, né? Com as outras atividades que a gente tem que fazer. Mas nesse sentido, então eu não tinha esse hábito. Aí um dia eu conversando com a Ana Lúcia falou assim: então, aí você lava, eu não aguento mais o cheiro de quiboa, porque você lava isso, você lava aquilo, aí você põe o alface, põe de molho na quiboa, eu não coloco de molho, não, né? Aquele jeito bem, né, distraído de vida. Aí ela, mas como não coloca? Eu falei assim, porque eu nunca coloquei, então esqueci que tinha, né, que colocar. Mas eu lavava, né? Eu sempre lavo. Mas era no sentido, eu não colocava de molho na quiboa, não. O máximo que eu fazia era colocar de molho no vinagre aquela que eu ia consumir. E aí depois fazia toda a lavagem, né? Passava em várias águas, igual você está falando, que é importante. Mas de colocar agora né, é um outro hábito, né? Mas você lavava, que vocês falam lavar é passar água ou lavava com água e sabão? Não, lavar de água, né? Assim, lavar aí fazer a inspeção, né? Inspeção, que é importante, né? Lá, lembrar do exame físico, né? Fazia a inspeção no corpo da alface, né? Da folha, para poder ver se não tinha nenhum bicho. Então, assim, Eu eu entendi. aprendi a lavar desse jeito. O seu mecanismo era de tirar bichos grandes. Os microscópios podia ficar, é isso, né? É, Porque eu, porque eu acho que na minha cabeça, os microscópicos, meu organismo dá conta. Deve ser, né? e era verdade, a questão que com o coronavírus isso muda, né? Você tem razão, assim. E aí eu acho que isso é importante, porque assim, meu marido mesmo passa a mão debaixo da água, ele acha que está lavando a mão. Eu já expliquei para ele que a água não lava, que é o sabão que quebra a tensão superficial da água, que faz com que ele consiga de fato fazer algum movimento, senão a água passa reto, né? Então, assim, é o sabão que quebra a tensão, né? A água tem uma tensão. Então, você não consegue fazer essa. Então, é só passar água, né? Então, lavar precisa do sabão, que é essa, digamos, associação de água com sabão que faz com que a sujidade saia, né? E isso é muito engraçado, porque geralmente a gente não vai prestando atenção nisso. Então, você está lá lavando, sei lá, quebrou um ovo. O ovo, a casca dele tem salmonela. Então, você tem que imediatamente, se você vai continuar pegando na panela, nos cabos, na colher, você já tem que ter lavado a mão. E não é lavado a mão de passar água, né? É lavar com água e sabão. Então, é muito engraçado isso, que como a gente no dia a dia, a gente acabava tendo um ritmo diferente, o coronavírus muda tudo isso, né? De você prestar atenção em coisas que você não prestava, né? É bem isso mesmo. E aí, assim, tem momentos que você reflete e que aí você fala assim, gente, porque depois eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, por que que eu nunca colocava na solução? Porque eu sempre vi isso, né? Assim, até na avó dos meus filhos, ela coloca e fica aquele tempo e tal. Mas eu cheguei, para mim, de verdade, para mim, acho que estava tão assim.
Eu tô livre, já lavei bem lavadinha, minha mão passou ali, tirou tudo. Eu já incorporei o poder de que eu eliminava tudo que podia fazer mal na minha vida. O meu marido, ele é professor de biologia, né? Vocês sabem. Então, ele fala que isso, ele é um dos autores dessa área do ensino que ele leu, fala sobre isso. Que a gente tem o conhecimento científico, a gente sabe, mas na hora de colocar ele em prática no dia a dia, no nosso fazer de coisas comuns, assim, a gente acaba voltando aonde? Para o nosso conhecimento de base, digamos assim, sabe? Da nossa cultura que a gente carrega desde criança, assim, né? A gente não corre lá no conhecimento científico, a gente corre no senso comum, porque, né, senso comum, eu estou lavando, então eu não estou enxergando. Então, para mim, aquilo ali tá limpo, porque eu não estou enxergando nada, lavei bem lavadinho, né? Eu confio na minha lavagem, tá bem lavadinho. Então, mas você tem o conhecimento científico, só que ele tá lá, né? E às vezes no dia a dia a gente não aplica isso. Ele sabe o nome do teórico lá da área do ensino, porque isso é uma das questões que a gente tem que olhar para a questão da aprendizagem e tudo mais. Quando a gente conversando sobre isso, ele já me falou disso. E que é normal do ser humano isso. Isso é normal nosso, a gente tem isso. A psicologia deve explicar, né? Também, Não, e é interessante isso mesmo, porque eu acho que tem hora que é como se uma parte do cérebro tivesse dividido, né? Então, assim, e com o processo do educacional, a gente vai incorporando e precisa ir refletindo isso em mudança na nossa prática, né? E o que a gente vai aprendendo, senão a gente acaba fazendo. Não tem aquela história antiga da família que assa o peixe sem a cabeça e sem o rabo? E aí até que um dia alguém da família pergunta por que corta? Aí ele falou assim, não sei, minha mãe fazia assim. E foram ver na bisavó é porque a forma eram todas pequenas, não cabia. Então todas as outras gerações continuaram assando o peixe daquele jeito, sem jamais ter pensado por que a gente está tirando a cabeça e o rabo. Então acho que esse é um desafio mesmo, né? E não sei vocês aí, mas aqui em casa, às vezes meu marido acha que eu que inventei, assim, eu falei, tem que lavar a mão 20 segundos. Falou, desde quando a gente lava a mão 20 segundos? Falei, não, mas... Então, assim, ele acha que é como se eu estivesse criando regras. É que, na verdade, sempre foi necessário, só que a gente fazia de outro jeito, não tinha um micro-organismo tão assustador, digamos, para a gente. A maioria a gente tinha já um pouco de defesa. Então, mas eram conhecimentos que já eram, digamos, científicos, mas que não estavam incorporados à prática, né? Que é o lavar, mas tem que ser 20 segundos. Então, deixa de molho pelo menos 15 minutos. Então, todo um cuidado que você precisa ter e que a gente já era para estar tendo, digamos assim, né? Eu lembro quando adolescente, 12 anos, isso aqui, 30, quase 30 anos atrás, o meu tio, que acho que por uma questão da religião, né, eles, adventistas do sétimo dia, eles tinham muito essa questão de alimento, de coisa natural e de higiene com os alimentos. Então, o meu tio, ele fazia isso de rotina, chegava e lavava todas as frutas, lavava tudo, com água e sabão. Eu lembro dele com a buchinha lavando água e sabão as frutas, toda uma por uma, laranja, para depois maçã, tudo, para depois ele guardar. Eu confesso, na minha correria do dia a dia, eu lavava quando dava tempo, antes da história de coronavírus. Quando não dava tempo, eu lavava para a hora que fosse comer, né? Ou fosse entregar para as crianças. Mas na correria do dia a dia, geralmente não dava tempo de lavar para guardar, né? Então, hoje a gente lava, já chega, já lava tudo para guardar, né? Depois e comer. E antes, não era bem assim, né? Mas são questões que a gente vai mudando, né? Justamente por conta dessa nossa nova realidade. Né? Para você ter uma ideia, né? Antes, eu nunca tinha limpado a embalagem de plástico para guardar, de arroz, de feijão. Agora chega em casa, faz a desinfecção de tudo, ou com álcool 70, ou com a solução de que boa, deixa secar as embalagens para depois guardar, né? E as frutas, então, lava tudo, ou o que não dá para lavar com água e sabão, deixa imerso, né, na que boa, depois enxágua 2 vezes, pelo menos, na água corrente, para sair o excesso, né, o resíduo da que boa. Centrifuga para guardar. Então, assim, era uma coisa que mudou, a rotina mudou. Eu acho que a gente já tinha outras doenças que eram preveníveis fazendo isso, né, um exemplo aí da hepatite A.
Isso que eu ia Só falar, que hepatite como, A, né? só que como ela não é tão assustadora, porque não causa tantas mortes como o coronavírus, mesmo a gente tendo esse conhecimento, que há 20 anos, né? Eu sou no mínimo 20 anos, 20 e poucos anos de enfermeira, né? Já sabia que existia hepatite A e já sabia que tinha que fazer isso com os alimentos, mas não tinha essa rotina. Agora não, agora se torna uma rotina. E a gente, né, vendo aí que existe perspectivas de que o coronavírus não vá sumir tão já do mundo, né? Então, eu acho que vai se tornar uma rotina, deverá se tornar uma rotina mesmo, quando voltar dos supermercados. Vai evitar Covid-19 e vai evitar outros tipos de doenças que existem, né? E que a gente talvez não tivesse tanta preocupação com o alimento como estamos tendo agora.